E aí galera, beleza? Estamos aqui de novo para a nossa aula de número 13. Nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre a linguagem do xadrez. Então, cada letrinha, cada peça tem uma letra correspondente. Então, quando você, por exemplo, precisa movimentar uma peça de um lugar para outro, para você se orientar, para você saber como movimentar essa peça corretamente no tabuleiro, é preciso que você saiba a linguagem correta do xadrez, tá? Então a gente vai saber um pouco hoje sobre essa linguagem, né? O que cada pecinha representa, tá bom? E também vamos pegar situações reais, exemplos de jogos que a gente já pode começar a ver para poder pensar como a gente pode, em uma partida real, solucionar um cheque, ou como a gente pode usar o rock de uma forma correta, né? E todas essas informações que são de suma importância para a gente que é iniciante no xadrez. Legal, legal. Para a gente começar, então vamos relembrar uma coisa que eu já ensinei, né? Lembra que cada pecinha, então, rainha, bispo, cavalo, torre, os peões, eles nascem de uma casinha, de uma coluna, né? Então, ó, da coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E de elefante, F de faca, G de garfo e H de hotel, certo? A gente tem que lembrar sempre o seguinte: tudo que for da letra A até a outra letra A, aqui na ponta, todos esses quadradinhos nós chamamos de coluna. Coluna, tá? Então, esse peão tá numa coluna, tá na coluna A. A torre tá na coluna A. Esse peãozinho preto aqui também tá na coluna A. E essa torre também está na coluna A. Então, a gente tem que lembrar, tudo isso aqui é coluna, tá bom? E aqui, ó, daqui para cá, do comecinho desse número aqui até esse final desse número, nós chamamos de linha, certo? Então, nós temos a linha 6 e temos a coluna A. Então, por exemplo, se eu falar, pegue esse peão e movimente para a linha 6. Então, o que você vai fazer? Pegar esse peão e vir para a linha 6. Por que linha 6? Porque é o número correspondente. Ó, tá vendo? É o número 6, certo? Então, se eu falar, pegue o peão da coluna da rainha, coluna D, e ande para casa 5. Então, o que você vai fazer? Ó, essa é a coluna da rainha. Lembra? Tudo que for daqui até lá é coluna. E as linhas são os números. Então, é só você procurar. Cadê? A coluna da rainha, achei. É a letra D, certo? Vamos colocar agora no número 5. Então é fácil. Se eu já achei a coluna D da rainha, agora é só andar. Linha 6, linha 5. Olha lá. Linha 5. Até aqui. Ah, agora eu quero que você pegue o peão da coluna G e ande até a linha 6. Então a gente procura A, B, C, D, coluna E, coluna F, coluna G. Aqui, achei. E aonde que é para andar? Então, se eu achei coluna G, agora eu tenho que achar o número. Número 8, número 7, número 6. Ah, então, ó, 6, G,
6. Então, onde que eu tenho que colocar esse peão? Aqui, certo? Quando a gente aprende isso, fica muito mais fácil para a gente se localizar dentro do tabuleiro. Por quê? Faz de conta que você não viu a jogada e o seu colega andou essa pecinha aqui. E aí, para você poder falar, tá, onde você moveu a sua peça, ele vai ter que te falar, olha, eu movi da coluna C para a linha 3. Então, ó, ele moveu da coluna C, então, olha, coluna. Se eu falei coluna, a gente já sabe que é tudo isso aqui. Agora a gente basta achar o número. Ah, então meu peão ele saiu da coluna C, na casa 2, da linha 2, e andou uma casa? Interessante. Entendeu? Fica muito mais fácil para a gente se localizar, se movimentar dentro do tabuleiro, tá bom? Ok. Você deve estar pensando assim agora, professor, mas isso é muito difícil, eu não sei o que ainda não peguei o que é coluna, o que é linha, tá bom? Não tem problema. Por quê? Conforme a gente vai jogando no nosso dia a dia, isso vai ficando muito mais comum, vai ficando muito mais fácil a gente se orientar através das colunas e das linhas no tabuleiro, certo? Agora a gente vai fazer vou mostrar para vocês algumas coisas algumas jogadas que a gente pode fazer e não pode fazer. Por quê? Por que não fazer? Por que não pode fazer? Porque é uma jogada desnecessária. Se você faz, você vai acabar perdendo uma peça mais importante. Lembra da aula passada que eu expliquei sobre a importância das peças? Algumas peças têm mais valor, outras peças têm menos valor. Por exemplo, peão. Peão tem um pontinho. Então, ela tem um valor muito menor do que comparado a uma rainha. Que a rainha ela tem mais pontos, tá bom? Então, olha essa jogada aqui. Então, olha só. Tá vendo que a minha rainha ela tá desprotegida? E o meu bispo também está desprotegido? Ok. Geralmente, isso acontece bastante quando a gente não sabe jogar muito xadrez. Então a gente movimenta primeiro as peças, os peões, para depois mexer essas aqui, certo? Agora, por exemplo, se você tem um jogador mais experiente, ele já consegue observar espaços no seu tabuleiro. Então, por exemplo, esse bispo, ele pode andar até aqui, ó, da coluna C até a coluna H. E ele pode chegar até aqui, ó, na casinha, na letra número 4, no número 4, na linha do número 4, certo? Então ele sai daqui, da C, e vai andando até H, só que pela diagonal, lembra? Bispo só anda na diagonal, então ele vai, chegou aqui, certo? Ok. As negras, elas cometeram um erro muito grave, mas muito comum para iniciantes, que é o quê? Deixar esse espaço aberto, certo? Agora, as negras, elas não viram e andaram uma peça. O peão andou da coluna D para a linha 3, né? Só que aí, as negras deram uma grande vantagem para as brancas, porque através dessa jogada, movimentando o peão daqui para cá, ela deixou o caminho livre para as brancas
capturarem a rainha. E olha só, agora as negras perderam a rainha. Por que que elas perderam a rainha? Porque deixou espaço aberto da peça que protege a rainha, que é esse peão aqui. Então, tem jogadas que não é necessário a gente fazer, porque se a gente fazer, a gente pode perder uma peça muito importante. No caso das negras, elas perderam a rainha. Certo? Perderam a rainha. Consequentemente, o rei negro, ele vai capturar o bispo. Só que quem está agora na desvantagem é as negras, porque elas perderam a rainha. E as brancas só perderam um bispo. Mas olha só, a rainha das brancas ainda estão aqui. Então, tem jogada que não vale a pena a gente fazer, porque se a gente faz, a gente vai acabar perdendo. E perdendo peça muito mais importante para o nosso tabuleiro. Então não vale correr esse risco. A gente tem que sempre, a cada partida, cada jogada, cada movimentação no tabuleiro, pensar como se vale a pena ou não fazer essa jogada, tá bom? Agora eu vou ensinar alguns cheques e vou mostrar para vocês como a gente pode dar esse cheque e como a gente consegue, através do nosso pensamento lógico, pensamento rápido, se livrar de uma situação e garantir a vitória no jogo, tá bom? Então vamos para o computador. Vamos analisar essa jogada aqui. O meu cavalo está sofrendo ataque pelo bispo negro. O bispo negro está atacando na B7 e o meu cavalo está sofrendo ataque na D5. Letrinha D, número 5, tá? Por isso a importância de sabermos a linguagem do xadrez, tudo bem? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair da linha de ataque do meu bispo. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o meu cavalo e levar ele para a letra E7, perdão. Ponto. Coloquei ali meu cavalo, ele atacou o rei. Atacando o rei, ele fica em xeque. Ele ficando em xeque, o que ele tem que fazer? Sair da linha de ataque. Agora fica mais fácil para a gente poder fazer o checkmate. Então, como que a gente vai fazer o checkmate? Levamos a nossa torre da F até a letrinha número 8. Então, do F8. E aí está lá o nosso checkmate. Por quê? O rei não pode ficar nessa linha, porque senão ele está sofrendo ataque pela torre. Ele não pode andar para a casinha da G8, porque o cavalo pode atacar essa casa. E ele fica preso por causa dos peões que acabaram atrapalhando o caminho dele. Então, por isso a importância de sempre pensarmos com esperteza. Vamos observar essa jogada. Então, nesse caso, nós precisamos dar checkmate no rei inimigo, no rei negro. Por quê? Ele está numa situação muito desfavorável, porque tem 3 peões tampando o caminho dele. Então, o que a gente pode fazer? Simples, pegar a torre que está em D1 e movimentar ela até D8. Dessa forma. Assim, quando a gente colocar a nossa torre branca lá na linha 8, o rei não vai ter escapatória, porque ele está preso no canto superior do tabuleiro. Assim, damos checkmate no rei inimigo. Aí acaba o jogo e iniciamos uma nova partida. Muito simples, né? Nesse caso, o nosso rei branco está em apuros.
Nós precisamos salvar ele, porque a rainha negra, ela está dando cheque no nosso rei na coluna G, na linha 5. O que a gente pode fazer para salvar a nossa rainha? O nosso rei, perdão. Simples, a gente pega a nossa rainha que está na coluna A5 e leva até a rainha negra e captura ela. Dessa forma, nós salvamos o nosso rei branco e capturamos a peça mais forte do tabuleiro negro, que é a rainha. Assim, podemos ter uma vantagem para poder finalizar o jogo. Mas como que a gente faz isso? Usando a nossa inteligência. Por isso, cada jogada tem que ser pensada com cuidado para a gente não perder peças importantes. Tudo bem?